Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre análise transacional. Análise transacional é uma teoria da personalidade que foi criada por um psiquiatra canadense chamado Eric Berne. O Eric Berne ele migrou para os Estados Unidos e tornou-se militar do exército como psiquiatra. E na época da guerra ele precisava entrevistar os soldados, ou seja, uma das incumbências dele era entrevistar os soldados para verificar se eles estavam aptos a ser encaminhados para a guerra. Só que tinha um pequeno detalhe, eram muitos soldados e poucos médicos para fazer essa entrevista. Então era uma entrevista muito rápida. Ele tinha num papel 4 ou 5 perguntas e que ele ia fazendo a pergunta e marcando a resposta. Fazia a pergunta, marcava a resposta. E ele achava aquilo chato, achava que inclusive que aquilo não era uma maneira assim muito adequada de fazer uma entrevista para atestar que o indivíduo estava apto a ser encaminhado para a guerra, né? Então ele achava que, bom, isso parece uma brincadeira. E como tal, então eu vou brincar com isso. Então o que ele fazia? Ele estava lá sentado à sua mesa, com o questionário sobre a mesa, e quando o soldado ia entrando lá, ia caminhando em direção à mesa, ele já começava a marcar as respostas. Marcava as respostas sem perguntar nada para o soldado. E qual foi a surpresa dele? Ele se descobriu que ele estava acertando, tinha um grau de acerto bastante elevado. E aquilo chamou a atenção dele. E aí ele começou a pesquisar, vem cá, mas como é que eu estou captando essas respostas? Se eu nem falei com a pessoa, estou apenas vendo ele caminhando para cá. E já estou marcando a resposta e estou tendo um grau de acerto bastante elevado. Então ele começou a pesquisar aquilo, o que será que está acontecendo? Como é que eu estou captando essas informações? E foi quando ele deparou com o conceito de intuição. Intuição, falando de uma maneira bastante leiga, bastante coloquial, intuição é aquilo que você sabe que sabe, mas não sabe por que sabe. Então, e aí ele começou a levantar dados mesmo a respeito daquilo e aprofundou os estudos sobre a intuição e ele chegou inclusive a criar um método de diagnóstico intuitivo. O primeiro artigo que ele escreveu chamou de estados de ego e intuição. Ou intuição e estados de ego. E foi aí que ele começou a esboçar alguma coisa que mais tarde ele chamou de análise transacional. Transacional significa intercâmbio, comunicação, transacionar, troca, intercâmbio. Tá? Então ele observava o que as pessoas faziam, observava como elas faziam, por que faziam. E foi aí que ele criou toda uma metodologia. E essa metodologia foi muito lentamente sendo discutida dentro dos hospitais onde ele trabalhava. Muitas pessoas que interessavam pelo assunto se reuniam com ele na casa deles. Ele criou uns seminários das terças-feiras à noite para discutir o que ele estava, na verdade, descobrindo, montando, acreditando. E foi aí que nasceu a análise transacional. Nós vamos falar mais disso em algum outro módulo um pouco mais para frente. Então, mas nesse primeiro momento eu só quero contextualizar a análise transacional.
que é foi criado na década de 50, tá? Onde, nesta época, a psicanálise era, vamos dizer, a teoria reinante da época, né? A psicanálise era bastante ortodoxa naquela época. Os psicanalistas tinham, vamos dizer assim, todo aquele contexto do suposto saber, e era algo assim bastante elitizado. E o Eric Berne, ele ficava incomodado com isso, porque ele achava o seguinte: olha, psicanálise é alguma coisa que, vamos dizer, nem todo mundo pode fazer uma análise. Por quê? Primeiro que é caro e é longa. E às vezes a pessoa tem que fazer 2, 3, 4 sessões por semana. Isso é muito dispendioso. E ele ficava pensando, mas será que não tem uma maneira da gente fazer isso com mais eficiência, de tal sorte que a gente possa atender o maior número de pessoas, num menor tempo e num custo mais baixo? Foi pensando nisso também que ele foi montando todos uns procedimentos, todo aquilo que ele observava dos seus pacientes, e mais tarde chamou-se análise transacional, e ele apresentou ao mundo como sendo um método de terapia em grupo, e realmente é bastante eficiente, tornou-se conhecido, e a gente observa que é algo bem promissor mesmo. E a análise transacional não é muito conhecida dentro da academia, porque o Eric Berne, ele não escrevia para a academia, ele escrevia para as pessoas, para os seus pacientes, para as pessoas que tinham interesse em criar coisas novas, tá? Então ele usava palavras coloquiais, usava muitas metáforas, e isso dentro da academia na época não era muito bem visto, porque achavam que tinha que se usar aquele jargão médico, né? Então ele não era muito bem visto dentro da academia por isso. Ele até dizia assim: olha, se tem alguma coisa que eu queira falar do meu paciente e ele não entende o que eu estou falando, então não vale a pena ser dito. Então ele falava para as pessoas, para os alunos e para os pacientes de uma maneira que eles entendiam, principalmente os pacientes, entendiam o que ele estava falando. Porque o paciente, segundo ele, é a pessoa mais interessada em saber a respeito do seu próprio tratamento. E para que ele saiba isso, eu preciso falar numa linguagem que ele entenda. E foi assim que a análise transacional foi criada, tá bom? E nós vamos falar no outro módulo vamos dizer assim, da pedra angular da análise transacional, que são os estados de Hegel, tá bem? Então, obrigado e até lá. Tchau.